Bom dia, galera do segundo ano do ensino médio, professor Celso Franco. Mais uma aula que nós vamos ter aí sobre história. Uma aula também importante, ela vai estar complementando a aula número 1, né? E nós vamos estar falando aí sobre os bastidores da independência do Brasil. Um fato super importante na história do nosso país. Vocês viram na aula número 1 toda a crise econômica, política e social que Portugal no século XVIII e começo do século XIX estava enfrentando, com a diminuição da produção do açúcar, do ouro de Minas Gerais, né? Exatamente as crises, principalmente com a França, com a Inglaterra, que eram as novas potências. Tudo isso vai culminar num movimento muito importante na nossa história, que é a transferência da corte portuguesa para o Brasil, que é um fato que vai mudar o caminho da história do nosso povo e do Brasil. Mas como isso vai ocorrer? E de que maneira esse momento vai ocorrer? Então, as mudanças políticas e econômicas, elas vão ocorrer a partir do século XIX, com o decreto do imperador francês Napoleão Bonaparte, chamado de bloqueio continental. Por que isso? Napoleão Bonaparte era a grande força militar e econômica da época, era o imperador da França. Lembra que eu falei para vocês que França e Inglaterra eram as novas potências da época? Pois bem, a França praticamente dominava a Europa economicamente, politicamente e militarmente. Só que a França não conseguia derrubar a Inglaterra nem politicamente e muito menos militarmente. E Napoleão, um dos maiores gênios da guerra aí da história, né, que os historiadores analisam, ele falou: não vou ficar perdendo tempo em guerrear, brigar, perder homens, munição e batalha. Ele vai isolar a Inglaterra. O bloqueio continental foi uma forma de isolar a Inglaterra. Todos os países amigos franceses, né, da França, não podia nem comprar e nem vender para a Inglaterra. Aí vem o problema de Portugal. Lembra que na aula 1 eu falei que Portugal negociava com a Inglaterra a compra ele comprava tecidos, Portugal comprava tecidos da Inglaterra e a Inglaterra comprava vinhos e queijos de Portugal. E aí era um grande parceiro econômico, galera. Fica essa interrogação para vocês. Qual era a saída? Ele estava entre a cruz e a espada. O príncipe Dom João, né, filho de Dona Maria I, que era chamada de a Rainha Louca, porque ela tinha distúrbios, casado, né, com a espanhola, né, exatamente Carlota Joaquina, ele praticamente tentava negociar, mas diplomaticamente, Dom João, na realidade, nosso príncipe regente Dom João, ele era muito fraco, né? Muito fraco na relação entre comércios exteriores. E durante isso, os ingleses proporam para eles, para que eles, em vez de cumprir esse tratado do bloqueio continental, voltasse exatamente e fugisse para colônias, principalmente a colônia do Brasil, que era a maior colônia que Portugal tinha aqui na América. E isso foi feito, pessoal, aí exatamente a partir de 1807. Então há, como eu falo sempre, uma discussão entre os historiadores, né? Quantos vieram, né? Quantos navios vieram? Outros dizem que foram 30 navios, alguns dizem que foram 20, 10 mil homens, 15 mil homens. Mas o certo é que eles vieram para cá e vieram fugidos na calada da noite. Chegaram aqui em 22 de janeiro de 1808, né, em Salvador. E o primeiro decreto assinado em terras brasileiras foi a abertura dos portos às nações amigas, aonde a Inglaterra podia vender para Portugal e Portugal poderia vender para a Inglaterra. Depois na aula eu vou explicar para vocês essa jogatina inteligente dos ingleses na política. Finalizando, pessoal, o Brasil teve exatamente uma nova identidade, ele teve um novo panorama. Era um país colonial, pobre, né? Então era um país tipicamente de exploração. E com a chegada da corte, a transferência da corte para cá, o Brasil teve grandes mudanças. Por exemplo, o Brasil foi elevado a Reino Unido. O que significa isso? O Brasil se tornou continuação de Portugal aqui na América, né? Ficou aqui no território brasileiro a corte portuguesa, se estabeleceu uma monarquia portuguesa no Rio de Janeiro, houve realizações em várias cidades, principalmente na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que era pobre, praticamente era uma cidade totalmente abandonada. Nós vamos ter a urbanização, a criação da Biblioteca Nacional, Gazeta do Rio de Janeiro, Jardim Botânico, Banco do Brasil e entre outros. Tá? Então, na realidade, o Brasil, a cidade do Rio de Janeiro vai prosperar.
Em 1816 acontece um fato importante, né? Morre Dona Maria I, né? E aí D. João, aí no caso o príncipe regente D. João, se torna exatamente o rei de Portugal. Ele passa a se chamar D. João VI, né? Soberano do Reino Portugal e Brasil, tá? Então, pessoal, espero que a aula aí seja esclarecedora para vocês, finalizando. Tá? Então aí no nosso próximo encontro nós vamos dar continuidade a esse tema e discutir o nosso projeto, beleza? Um abraço, até...